Imagine que você está caindo num buraco negro. Do lado de fora, alguém te observa. Para ele, você congela no horizonte de eventos para sempre. Nunca entra, nunca sai. Para você, você cruza o horizonte normalmente. Entra e nunca mais sai. Dois observadores, o mesmo evento, duas realidades completamente diferentes. E em algum lugar do outro lado desse horizonte, a física sugere que existe uma saída. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos conectar dois objetos que a física teórica trata como lados opostos da mesma moeda: o buraco negro e o buraco branco. Um absorve tudo sem deixar nada sair. O outro expele tudo sem deixar nada entrar. Nascidos da mesma equação, conectados pela mesma matemática. E juntos podem ser a resposta para algumas das perguntas mais profundas da física. O que acontece com a informação que entra num buraco negro, de onde veio a matéria do Big Bang e se o universo tem memória. O que é exatamente um buraco negro? E o que acontece com qualquer coisa que cai dentro segundo dois pontos de vista completamente opostos? Como a mesma equação de Einstein, que descreve um buraco negro, também descreve um buraco branco. E o que o separa? O buraco de minhoca, o túnel que conecta os dois, existe de verdade ou é só ficção científica? E a teoria que une tudo: quando um buraco negro morre, ele se transforma num buraco branco que devolve tudo ao universo? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vamos começar pelo começo. O que é um buraco negro de verdade, não o da ficção científica, mas o da física? Um buraco negro é uma região do espaço onde a massa está tão concentrada que a velocidade de escape da gravidade supera a velocidade da luz. Velocidade de escape é a velocidade que um objeto precisa ter para fugir da gravidade de um corpo. Na Terra, é 11,2 km por segundo. Na superfície do Sol, 617 km por segundo. Num buraco negro, acima de 300 mil km por segundo. Mais rápido que a luz. E como nada no universo viaja mais rápido que a luz, nada escapa. Nem luz. Por isso o nome, negro. Sem luz, invisível. O limite entre a região onde a fuga ainda é possível e onde não é mais se chama horizonte de eventos. Cruzar o horizonte de eventos é o ponto de não retorno. Do lado de fora, a física funciona normalmente. Do lado de dentro, tudo caminha inevitavelmente para a singularidade no centro, onde a densidade infinita e as leis da física como as conhecemos quebram. Em 2019, o projeto Event Horizon Telescope fotografou pela primeira vez a sombra de um buraco negro, o M87*, com a massa de 6,5 bilhões de sóis a 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem confirmou o que Einstein havia previsto um século antes. E em 2022, o mesmo projeto fotografou o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, chamado de Sagitário Estrela, com a massa de 4 milhões de sóis a apenas 26 mil anos-luz de distância. 26 mil anos-luz pode parecer longe, mas em escala galáctica é o nosso vizinho imediato. Existe um buraco negro supermassivo no centro de cada galáxia grande que conhecemos. E o nosso está lá, há 26 mil anos-luz, girando silenciosamente. Buracos negros existem. São reais. São comuns. E são exatamente como a teoria descreveu. A resposta da primeira pergunta: o que acontece quando você cai num buraco negro, segundo dois pontos de vista opostos? Aqui está onde a relatividade geral produz algo que parece paradoxo, mas não é. É física real. Do ponto de vista de um observador externo, você se aproxima do horizonte de eventos, vai ficando cada vez mais lento por efeito da dilatação temporal gravitacional. O tempo passa mais devagar perto de massas grandes e, eventualmente, parece congelar no horizonte para sempre. A luz que você emite fica cada vez mais avermelhada e fraca, um fenômeno chamado redshift gravitacional. Para o observador externo, você nunca cruza, congela, para sempre. Do seu ponto de vista, porém, você cruza o horizonte sem sentir nada de especial. Num buraco negro suficientemente grande, você nem perceberia o momento exato da travessia.
O horizonte de eventos não é uma parede física. É um limite matemático no espaço-tempo. Depois de cruzar, você perceberia que o futuro inteiro do universo interno aponta inevitavelmente para a singularidade. Não é que você é puxado. É que o espaço-tempo à sua frente simplesmente aponta para lá. E dependendo do tamanho do buraco negro, você poderia ter de alguns segundos a horas antes de chegar à singularidade. 2 observadores. O mesmo evento. O externo vê você congelar para sempre. Você experimenta um fim inevitável. Ambos estão certos dentro da física da relatividade. Esse aparente paradoxo se chama complementaridade dos buracos negros e foi formulado pelo físico Leonard Susskind em 1993. É uma das ideias mais perturbadoras da física moderna porque viola nossa intuição sobre a unicidade da realidade. Normalmente assumimos que existe uma realidade objetiva que todos os observadores concordam. A física quântica já havia abalado isso com experimentos que mostram que partículas podem estar em 2 estados ao mesmo tempo até serem medidas. A complementaridade dos buracos negros leva isso mais longe. 2 observadores podem ter experiências completamente contraditórias do mesmo evento físico e ambas serem válidas dentro de suas perspectivas. Não há forma de reconciliar as 2 visões numa única realidade compartilhada. A realidade depende do observador de forma mais radical do que Einstein jamais aceitou. Congelado para sempre por fora, destruído por dentro. Os 2 certos ao mesmo tempo. Segunda resposta: a conexão com o buraco branco. Como a mesma equação produz os 2? Em 1916, Karl Schwarzschild resolveu as equações de campo de Einstein para uma esfera de massa estática. Essa solução, chamada de métrica de Schwarzschild, descreve completamente o espaço-tempo ao redor de um buraco negro. Mas tem uma característica que décadas demoraram para ser completamente compreendida. As equações são simétricas no tempo. Se você tomar a solução completa de Schwarzschild e rodar o tempo para trás, a solução ainda é válida. Matematicamente, o buraco negro tem um espelho temporal, onde o buraco negro tem um horizonte de eventos que nada pode cruzar de dentro para fora. Esse espelho temporal tem um horizonte que nada pode cruzar de fora para dentro. Material só pode sair. É o buraco branco. Em 1964, Martin Kruskal e George Sekeres desenvolveram a extensão máxima da solução de Schwarzschild, mostrando que a geometria completa do espaço-tempo contém 4 regiões: o universo externo onde você está, o interior do buraco negro, o interior do buraco branco, que seria um universo diferente ou uma região diferente do mesmo universo, e uma 4ª região espelhada. As 4 regiões estão conectadas por um ponto central chamado de ponte de Einstein-Rosen, que é o nome técnico do buraco de minhoca. Terceira resposta: o buraco de minhoca. O túnel que conecta buraco negro e buraco branco existe? A ponte de Einstein-Rosen é uma consequência matemática da solução completa de Schwarzschild. Ela existe nas equações, mas existe na realidade? O problema é a estabilidade. A ponte de Einstein-Rosen da solução de Schwarzschild clássica é instantaneamente instável. Ela abre e fecha mais rápido que qualquer sinal, incluindo a luz, poderia atravessá-la. Você não conseguiria passar antes que ela colapsasse. Para manter um buraco de minhoca aberto tempo suficiente para algo cruzar, a teoria sugere que você precisaria de matéria exótica com densidade de energia negativa. Matéria que empurra a gravidade em vez de puxar. Nenhuma forma de matéria com essas propriedades foi observada em quantidade macroscópica. Em escala quântica, efeitos como o efeito Casimir mostram que energia negativa pode existir, mas em quantidades imensamente menores do que o necessário para manter um buraco de minhoca aberto. Em 2024, físicos do Caltech usaram um computador quântico da Google para simular uma teleportação de informação através de um protocolo que tem as mesmas propriedades matemáticas de um buraco de minhoca quântico. Não foi uma viagem física. Foi uma demonstração de que as propriedades matemáticas de um buraco de minhoca quântico são fisicamente realizáveis em sistemas controlados. Um passo pequeno, mas real, em direção à física dos buracos de minhoca. E em 2023, um novo artigo teórico publicado na Physical Review Letters propôs que a entanglement quântico,
O fenômeno em que partículas separadas por qualquer distância mantêm correlações instantâneas pode ser a estrutura microscópica subjacente dos buracos de minhoca. A ideia, chamada de ER, é igual à EPR, proposta por Maldacena e Susskind. Sugere que dois buracos negros entangulados quanticamente estão conectados por um buraco de minhoca. Que o entanglement-inglementing não é apenas uma correlação estatística, mas uma conexão geométrica real no espaço-tempo. Se isso for verdade, cada par de partículas entanguladas no universo está conectado por um microburaco de minhoca. O universo inteiro seria uma rede de conexões invisíveis tecendo o espaço-tempo junto. E a quarta resposta, a teoria que une tudo. Quando um buraco negro morre, ele se transforma num buraco branco? Stephen Hawking descobriu em 1974 que buracos negros emitem radiação quântica lentamente e eventualmente evaporam. O processo é extremamente lento para buracos negros massivos, mais longo que a idade atual do universo. Mas, eventualmente, um buraco negro perde toda sua massa e desaparece. A questão é, desaparece como? O que acontece com toda a informação sobre o que caiu dentro ao longo de bilhões de anos? Se simplesmente desaparece, viola a mecânica quântica. Hawking acreditou nisso por décadas, mas em 2004 admitiu publicamente que estava errado. A informação provavelmente não se perde. Carlo Rovelli e sua equipe, trabalhando com a teoria da gravidade quântica em laços, propõem a seguinte resolução. Quando um buraco negro envelhece e fica suficientemente pequeno através da evaporação de Hawking, efeitos quânticos impedem o colapso final na singularidade. O espaço-tempo dentro do buraco negro se comprime ao limite quântico. E então o tempo inverte. O colapso gravitacional que criou o buraco negro se reverte. O buraco negro se transforma num buraco branco que expele toda a matéria e informação acumulada ao longo de sua vida numa explosão extremamente breve em escala externa, mas que pode durar bilhões de anos em escala interna por causa da dilatação temporal. A informação é preservada. O paradoxo de Hawking é resolvido. E o ciclo buraco negro para buraco branco seria o mecanismo pelo qual o universo garante que nada se perde de verdade. Matéria entra num buraco negro. Informação é guardada. E num futuro distante, um buraco branco a devolve. O universo tem memória perfeita. E essa ideia tem uma consequência filosófica que vai além da física. Se cada buraco negro guarda informação de tudo que absorveu e eventualmente devolve como buraco branco, então cada estrela que morreu e colapsou, cada planeta que foi engolido, cada civilização que pode ter existido e sido destruída por um buraco negro em algum canto distante da galáxia, toda essa informação ainda existe. Não em forma acessível, não em forma que possamos ler, mas existe, codificada na radiação de Hawking, guardada na estrutura quântica do espaço-tempo ao redor do buraco negro, esperando ser devolvida numa escala de tempo que ultrapassa em muito a idade atual do universo. A física diz que o universo não esquece. Nada é permanentemente apagado. Cada átomo que existiu, cada configuração de matéria que já ocorreu, deixa uma impressão que permanece. Nada se perde. Tudo é guardado. E um dia, tudo volta. E você, consegue imaginar um universo onde nenhuma informação se perde jamais? Onde cada átomo que cai num buraco negro está sendo preservado, esperando ser devolvido? E qual dessas ideias te parece mais perturbadora? A complementaridade dos dois pontos de vista dentro e fora do horizonte, ou a ideia de que o Big Bang pode ter sido um buraco branco? Me conta nos comentários. Esse é exatamente o tipo de conversa que eu adoro ter aqui. E se quiser sugerir o próximo tema, comenta, cita o seu nome na abertura. Para não perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!